E aí, pessoal, bom dia, beleza? Boa tarde, boa noite. Olha só, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto da região norte, tá? Vamos aqui falar de alguns detalhes importantíssimos do percurso 14 e relembrar outros importantes aí do percurso 13, ok? Vamos nessa, direto ao ponto. Olha aí, pessoal. Então vamos começar falando um pouquinho aí da maior bacia fluvial do planeta, tá bom? A bacia amazônica, tá? Ela é tão grande, gente, que ela abrange aí, ó, espaços no Brasil, no Peru, na Bolívia, na Colômbia, no Equador, na Venezuela e na Guiana, como mostrado aí no mapa. Essa parte representada pela linha azul, tá? Essa azul escura aí, mostra onde nós temos aí os divisores de água que delimitam a bacia amazônica, tá, gente? Lembrando que cerca de 11% da água doce do planeta está dentro dessa bacia aí, tá? E quando a gente pega as demais formações fluviais do Brasil, tá? Juntamente com a parte brasileira da bacia amazônica, tá? Nós temos aí cerca de 20% da água doce do planeta, tá? Então, é muito importante a questão estratégica da hidrologia brasileira, tá? Então, fica essa dica aí para vocês, tá? Depois eu recomendo que vocês leiam com muito carinho o infográfico intitulado O Maior Complexo Fluvial do Mundo, lá nas páginas 120 e 121 do livro, tá bom? Então, vale muito a pena ver os detalhes, mostrar a questão da navegação fluvial, tanto que ela é importante para essas populações que moram aí nesses vales fluviais, tá? É bom ver a questão da produção de energia elétrica a partir das usinas hidrelétricas instaladas na região, tá bom? Uma questão extremamente estratégica, né? Mostrar que a água não está aí não somente para matar a sede ou irrigar plantações, né? O ciclo das chuvas convectivas, né? Gerado por esse grande potencial hidrológico também, tá? Como vivem as pessoas na bacia amazônica, boa parte delas morando em palafitas, né? São residências ali suspensas por troncos, estruturas de madeira, tá? Praticamente dentro dos rios, né? Sem muita ou sem alguma infraestrutura de saneamento básico, tá? Então tem problemas que são acarretados aí por essa falta de saneamento, né? Como por exemplo a superlotação dos hospitais com problemas gastrointestinais, né? Resultantes aí do consumo da água não tratada, tá? Então, todas essas questões você tem que ter em mente para falar de bacia amazônica. Então, resumindo aí, tá? Esse primeiro tópico, tá? Você tem um quadrinho aí em cima, né? Abaixo aí do nome Leonardo da Vinci, um pequeno quadrinho mostrando o Brasil, na verdade um pedaço grande da América do Sul. Então em azul, grifado aí, você tem a situação, né? A localização da bacia amazônica, tá? E aqui no mapa maior, né? Você tem essa visão mais ampla. Olha aí, pessoal. Então, continuando, né? Coloquei uma fotografia de um pescador, né? Com uma canoa, né? Margem do rio Amazonas, tá bom? Provavelmente, né? Um peixe bem grande aí, tá? Bem característico aí da fauna local, tá? Então, a bacia amazônica possui 7 milhões de quilômetros quadrados de extensão aproximadamente, no qual cerca de 4 milhões, né? Dessa extensão estão no território brasileiro. Então, 42% da bacia amazônica está dentro do Brasil, dentro do território brasileiro. Tá? A bacia amazônica é uma das bacias hidrográficas do Brasil, considerada a maior do país e a do planeta. Né? Recebe esse nome, posto que o rio mais importante da bacia é o rio Amazonas, que nasce nos Andes peruanos, lá por conta do derretimento da neve, né? Da Cordilheira dos Andes. Tá certo? E ele é originado pela confluência do rio Solimões e do rio Negro, tá bom? Inclusive tem aquela imagem bem famosa, né, da junção dos rios Negro e Solimões, né, cada um com uma coloração diferente por conta dos materiais que compõem a água ali, né? Os detritos que são carregados pela água, pela força erosiva, tá bom? E tudo isso vai estar caracterizando aí cada um desses fluxos aí de água, tá bom?
Pessoal, então uma característica muito importante aí sobre a região norte, né, e sobre o Brasil de um modo geral, tá? Uma questão muito comum aí da gente questionar, da gente perguntar, é a questão das concentrações populacionais no Brasil, tá? Então, veja que a região da Bacia Amazônica, tá, predominante aí na região norte do Brasil, tá, ela apresenta-se como uma região de baixa densidade demográfica, tá? Então, quase tudo lá em amarelo, né? E segundo a legenda aí, ó, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então são verdadeiros ermos, são verdadeiros vazios demográficos, né? E essas concentrações elas vão ser mais intensas na faixa litorânea do Brasil, tá? E se você pegar esse mapa em azul, você vai perceber aí os principais rios brasileiros, tá? Então, olha o que a gente colocou aí, ó. As maiores concentrações populacionais do Brasil estão distantes dos grandes rios, como o Amazonas, tá certo? Isso não quer dizer que não haja concentrações populacionais perto de alguns rios, tá? Aqui ele fala as maiores concentrações, né? Mas você vai ter, tá, uma distinção, né, entre concentração populacional, tá, e a distribuição da hidrologia, tá certo? Claro que existem pessoas vivendo próximo aos rios, nas regiões aí mais distantes, tá? Mas os rios, eles são fatores isolados aí da hidrologia, da economia também, né, para a questão do transporte, tá certo? E o que mais faz as pessoas se deslocarem para determinado lugar são outros fatores, como, por exemplo, a infraestrutura, né? Geração de emprego, riqueza. Então, essas pessoas elas buscam isso mais na faixa litorânea brasileira, porque é a faixa mais urbanizada, mais dotada de desenvolvimento de atividades econômicas. Tá certo? Olha aí, pessoal. Então, quando a gente falou na aula passada da Amazônia Legal, né, que é aquela parte que corresponde à Amazônia dentro do Brasil, tá, delimitada aí pelo governo federal, nós dissemos que ela engloba todos os estados da região norte, mais o Mato Grosso e parte do Maranhão, tá certo? E essa área, chamada de Amazônia Legal, é a área onde atua a Sudan, né? A Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, tá certo? Tá aí a logomarca dela, logo acima, né? E olha o texto aí. Trata-se de uma autarquia do governo federal do Brasil, criada no governo do presidente Castelo Branco em 1966, com a finalidade de promover o desenvolvimento da região amazônica, gerando incentivos fiscais e financeiros especiais para atrair investidores privados, nacionais e internacionais. Professor, o que é incentivo fiscal? Incentivo fiscal, gente, é o governo de determinado local dar descontos nos impostos para as empresas que se instalarem lá para gerar empregos, tá? Então pode ser a isenção, né? Você não vai pagar imposto, ou vai ser a redução, você vai pagar menos imposto, tá certo? Então são os incentivos fiscais, tá? Ela tem sede e localização em Belém e é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, tá? A atual área de abrangência da Amazônia Legal corresponde em sua totalidade aos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e parcialmente o estado do Maranhão, tá ok? Aí tem a localização dele, fazendo uma superfície de aproximadamente 5.200.000 km², correspondente a cerca de 61% do território brasileiro. Então veja aí a importância dessa superintendência do governo federal, tá bom? Então é a Sudan, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, tá? Localizada na área que a gente já conheceu nos mapas anteriores, chamada de Amazônia Legal. Pessoal, outro órgão federal muito importante aí para analisar essa matéria aí do percurso 14 é o INCRA, né? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né? É o órgão responsável por dirigir a política agrária brasileira. O objetivo dele é implantar modelos compatíveis com as potencialidades e biomas de cada região do país e fomentar a integração especial dos projetos. Outra tarefa importante do trabalho da autarquia
é o equacionamento, né? É aquele meio termo, né? Do passivo ambiental existente e a recuperação da infraestrutura e do desenvolvimento sustentável dos mais de 8.000 assentamentos existentes no país. Tá bom, gente? Então, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, tá? Ele tem a importância de tentar também diminuir as desigualdades no espaço rural brasileiro por meio de, como o próprio nome diz, né, de reforma agrária, tá? E ele também foi criado aí pelo governo federal. Pessoal, então falando um pouco do relevo da região norte e, consequentemente, da região amazônica no Brasil, tá? Já coloquei aí, ó, que predominam as depressões na região. Então, segundo a legenda aí, ó, as depressões são essas partes aí mais amareladas, né? Os planaltos são as partes marrons e as planícies são as partes mais clarinhas aí, mais beges, né? Lá perto da ilha de Marajó, já chegando ali onde está escrito ali Equador, né? O Oceano Atlântico, tá? Então você tem as planícies fluviais, tá certo? Então, se te perguntarem qual é a forma de relevo predominante na região norte, tá? Você de cara pode falar que na região norte e na região amazônica de um modo geral predominam as depressões. Lembrando um pouco dessa matéria que vocês estudaram lá no 6º ano do ensino médio, tá? Que as depressões elas podem variar em depressões absolutas, tá? Que não é o caso aqui, e as depressões relativas, que é o caso aqui. Tá? Professor, o que é uma depressão absoluta? Depressão absoluta é aquela que fica abaixo do nível do mar, tá bom? Então, nós não temos aqui depressões absolutas, tá certo? Mas, quando você tem uma área que o nível de relevo é mais baixo que as suas áreas à sua volta, aí sim você tem uma depressão relativa, porque ela, embora esteja acima do nível do mar, ela está mais baixa do que as áreas à sua volta. E aí a gente chama isso de depressão ou simplesmente depressão relativa, tá bom? Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho de um tema importante e ao mesmo tempo polêmico, né? A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, tá? Vocês não vão lembrar, eram bem mais jovens na época, mas teve um grande apelo na mídia, né? Grandes celebridades fazendo uma campanha contra a construção da usina de Belo Monte, tá? E as pessoas colocavam a questão do impacto ambiental, tá bom? Claro que a gente concorda, sem dúvida, de que deve ser protegido o meio ambiente, tá bom? Mas todo mundo gosta de usar um micro-ondas em casa, todo mundo gosta de ligar o ar-condicionado no dia de calor, né? Ou simplesmente usar a internet. E para isso a gente precisa de eletricidade, tá, gente? Claro que eu estou falando de uma visão bem doméstica, né? Do uso da eletricidade do nosso dia a dia. Mas a gente também tem que lembrar que para que as fábricas funcionem, para que elas gerem empregos, né? Elas também precisam de, além de infraestrutura de comunicação e transporte, elas também precisam de uma forte infraestrutura de energia. Né? Por que a China tem crescido tanto industrialmente? Vários fatores. E um deles é a formação de infraestrutura de produção de energia. Tá bom? O Brasil não pode ficar para trás e é claro que a gente tem que buscar, gente, sempre o desenvolvimento ecologicamente sustentável. Nós não podemos deixar de produzir riqueza para tirar o maior número de pessoas da pobreza, mas também não é por isso que a gente pode sair destruindo à vontade. Então, a gente tem que buscar esse meio da régua, né, entre causar impactos no meio ambiente, mas gerar riquezas também, tá bom? Nem só uma coisa não é saudável e nem só a outra coisa é saudável. Eu acho que um pouquinho dos dois é o que a gente chega mais perto aí do chamado desenvolvimento ecologicamente sustentável. Tá bom? E aí tem um textinho, tá, sobre a usina de Belo Monte. Olha lá, vamos aí. A usina de Belo Monte, esse texto já é um pouquinho antigo, tá? Mas ele serve para dar um parâmetro. Está sendo construído ao longo do leito do rio Xingu, na região norte do país, próxima à cidade de Altamira, no Pará, e custará cerca de 25 bilhões de reais. Sua construção envolve a elaboração de 3 sítios, Belo Monte, Bela Vista e Pimental. No sítio Pimental serão implantados o vertedouro e o barramento. No sítio Belo Monte ficará a casa de força principal e no sítio Bela Vista será instalado um vertedouro complementar. Tá bom?
A projeção de geração de energia máxima é de 11.233 megawatts. Entretanto, a produção da usina irá variar ao longo do ano conforme as oscilações do nível das águas, por conta da estação do ano, né, questão de chuvas, tá? De forma do Rio Xingu, né, de forma que a população mínima não deve, que a produção mínima não deve passar dos 4.751 megawatts. O canal de derivação da usina, o curso da água formado para levar água do vertedouro para a casa de força principal, será de 130 metros de largura, 20 km de extensão e 27 metros de profundidade, tá bom? Então a gente fala aí, gente, ó, a casa de força, né? Quando você tem a usina hidrelétrica, você precisa de uma força de água girando uma turbina, e essa turbina ligada a rotores que vão produzir eletricidade, certo? Olha aí, ó, note que as mudanças no projeto, que nenhuma aldeia próxima ao rio Xingu viesse a ser inundada e sua hidrologia preservada. Então, depois de, olha a importância desses protestos que foram feitos aí na mídia, né? Não deixaram de construir a usina, tá bom? Mas protegeram ali as populações, né? E os locais, as aldeias, né? Próximo ao rio Xingu, tá? Para que esses povos aí não fossem prejudicados, né? E a hidrologia preservada, a questão da pesca, tá? A questão da própria biologia do local, tá bom? Então, é o meio termo que a gente fala, né? Vamos produzir riqueza? Ok, mas vamos tentar impactar minimamente a natureza, tá certo? Isso aí a gente chama de desenvolvimento ecologicamente sustentável. Então, tá aí, pessoal, para matar a curiosidade, uma imagem, né, ainda da época da construção da usina de Belo Monte, tá? Então você percebe aí esse gigantismo da obra, né? E isso aí, com certeza, as gerações futuras vão agradecer, né, ao fato de ter havido essa construção, tá bom? Porque é muito bonito a gente falar, vamos preservar, e eu concordo com a preservação, tá? Só que a gente tem que buscar um meio termo entre preservar, tá, e continuar produzindo, tá? Não dá para parar tudo, né? Do modo que foi instalado na nossa sociedade, tá? Só se a gente tivesse uma ruptura muito radical, né? Ninguém mais produz, mas também ninguém mais compra, ninguém faz mais nada, ninguém mais consome. E eu acho que a sociedade não está caminhando para esse sentido aí, tá certo? Então, para dar vazão às nossas necessidades de consumo, né? E aí a gente realmente tem que repensar a diferença entre consumo e consumismo, que já estudamos em percursos anteriores, né? Será que nós estamos consumindo os produtos de que precisamos, na velocidade em que realmente necessitamos, ou será que nós estamos exageradamente praticando aí o consumismo, né? Então, vale a pena aí a gente pensar também, né? Quando a gente reclama de um problema, quanto nós estamos fazendo parte desse problema e quanto nós estamos fazendo parte da solução, tá? Então, essa visão crítica a gente tem que buscá-la no dia a dia, tá certo? Pessoal, então aí para caminhar para o nosso finalzinho de aula, né? Falar aí do importantíssimo, tá? Do gigantesco e extremamente estratégico projeto Carajás, tá bom? Pessoal, quando a gente fala de projeto Carajás, já coloquei aí algumas imagens, né? Você tem aí o rasgo que é feito aí nessa primeira fotografia em cima, tá? Na superfície terrestre, para que se retirem os minérios, né? Lembrando que a diferença entre minério e mineral, tá? É que o minério é a rocha no estado bruto que você retira da natureza, tá bom? E dentro daquela rocha, né, você vai encontrar um aglomerado de minerais e vai ter algum mineral que é predominante, tá bom? Naquela rocha ali, tá certo? Então você vai ter que fazer um processo químico de separação para desmembrar o minério em minerais e retirar os minerais ou o mineral que seja economicamente importante. Então, por exemplo, o ferro é um mineral, o ouro é um mineral, ambos metálicos, né? A prata, o diamante é um mineral não metálico, tá bom? Então, para você acessar
essas riquezas, você precisa arrancar isso aí da terra, né, pelo extrativismo mineral, tá bom? E deixa essa sequela aí ambiental que você está vendo, esse impacto aí visual, tá bom? Na primeira fotografia. Na segunda aí do lado, você vê um exemplo de uma ferrovia, né, para transportar esses produtos, tá? Gigantesca essa estrutura, tá? Embaixo você tem ali as montanhas, né, de minérios que vão ser transformados depois, tá? E na última foto aí, aqui perto do vídeo, você também tem outro exemplo aí dessa erosão provocada aí pelo ser humano, tá bom? Dentro do processo de escavação para poder retirar esses minérios e transformá-los aí nos minerais que a gente precisa com valor comercial importante. Então tá aí, ó, o projeto Carajás foi criado pela Companhia Vale do Rio Doce, atualmente chamada apenas de Vale, tá? Na época, o presidente do Brasil era João Batista Figueiredo e localiza aí nas bacias do Rio Xingu, Tocantins e Araguaia, né? Abrange aí áreas dos estados do Pará e Maranhão e é a mais rica região da Terra em minério de ferro, níquel, ouro, estanho, bauxita, manganês e cobre, tá bom? Então, dá uma lidinha lá no livro sobre o projeto Carajás, tá? Vale a pena pesquisar mais alguma coisa na internet, também ver um videozinho no YouTube sobre isso, tá bom? É um projeto muito importante aí para a economia brasileira e para o abastecimento tanto brasileiro como de outros países aí com esses produtos, tá bom? Pessoal, então, por fim aí, vou deixar essa dica para vocês aí, tá? Na aula anterior, nós falamos aí, ó, de Amazônia Legal, clima equatorial, os níveis da Amazônia, tá certo? Então, vale a pena dar uma revisadinha nisso aí, né? Aquele mapinha lá, que eu repeti ele em 3 slides, que mostra o que é a região norte, o que é a Amazônia Internacional e o que é a Amazônia Legal, tá? Então, como a gente falou na área da Sudã ali, tá? O que é a Amazônia Legal? É toda a região norte, mais o Mato Grosso, mais parte do Maranhão, tá bom? Depois falamos do clima equatorial, coloquei uma imagem de chuva de convecção lá na última aula, né? Então, o clima equatorial, úmido no caso da Amazônia, né? E da região norte como um todo ali, predominantemente, tem algumas áreas de clima tropical, mas são excepcionais. No estado do Tocantins predomina o clima tropical, mas em todo o resto aí da região norte e região amazônica predomina o equatorial úmido, tá? Há um clima de temperaturas médias anuais elevadas, né? Cerca de 31 graus Celsius, a temperatura média anual do clima equatorial, e você tem uma pluviosidade que varia entre ali 1.400 a 3.200 milímetros anuais, uma das regiões mais pluviosas do planeta, tá? Por se tratar da presença aí do clima equatorial úmido, tá bom? Depois eu quero que vocês revisem também a questão do bioma da Amazônia, né, em relação aos seus níveis da floresta, tá bom? O Igapó, né, que é aquela área constantemente alagada ali, as plantas hidrófilas que vivem literalmente dentro da água, tá? A várzea, que é uma área intermediária, em que você vai ter ali elas inundadas na época da cheia dos rios e depois elas ficam sequinhas quando está chovendo menos, né? E a terra firme, né? Que predomina aí na floresta amazônica, praticamente 80% do espaço da floresta é composto pela área de terra firme. Lá no Igapó você tem árvores de pequeno porte, né? Na várzea você tem árvores de grande porte a médio porte, né? Cerca de 20 metros aí, e na terra firme você tem árvores aí de 20 a 60 metros, né, de altura, tá? Então uma variação bem bacana para você observar nessa revisão, tá bom, gente? Então desejo aí para vocês bons estudos, obrigado pela audiência e pela aula, tá certo? E continuem fazendo as atividades, tá? Não deixem matéria acumular e vamos batendo aquele papo bacana na aula ao vivo, tá? Que a gente se encontra toda semana também. Valeu, fiquem com Deus, um beijo, tchau!